Alô, amigos do canal Olho do Vasco, Paulo Ribeiro para mais um pré-jogo. Hoje, daqui a pouco, às 16h30, horário Brasília, Vasco joga com Brusque. Lotado, todos os ingressos Vasco vendidos, a galera de Brusque é da paz, muitos vascaínos que inclusive são torcedores do Brusque, são vascaínos. A rapaziada torcida do Vasco comprando ingresso na torcida do Brusque e não vai ter confusão. Pela rap lotada, mais de 2.000 pessoas lá dentro. O Marcolão capitaneando esse processo com a capitania Vaz Brusque, o Marcelo da capitania Vasco Joinville, rapaziada de Blumenau, vindo gente de Itajaí, de tudo quanto é lugar lá do sul. E fora do sul, do norte também, eu acho que teve gente lá vindo lá de Manaus, de Rio Branco, uma renca de lugares para acompanhar o Vasco. Jogo muito importante que o Grêmio passou o Vasco um ponto, o Bahia está com 47, o Vasco com 45. O Vasco ganhando vai para 48. Depende do resultado do Bahia, mas abre, depende dos resultados de Londrina para baixo, depende dos resultados de baixo, mas pode abrir já 7 pontos ali, pode subir na colocação para segundo lugar. Grêmio ganhou ontem, subiu um ponto o Vasco, o Bahia ainda joga, o Cruzeiro lá, então o Vasco tem um jogo importante, como eu disse lá atrás, o jogo contra o Brusque ia ser fundamental e importantíssimo, porque poderia aumentar a gordura do Vasco e diminuir a pressão de quem vem de baixo, sentindo que a galera de cima voltou a subir. Vasco hoje imagino que deve ir, que é um jogo pesado, informações a gente tem de lá, ontem choveu muito, agora está chovendo, leve, está dando aquela famosa garoa paulista, está chovendo lá um bocadinho, campo pesado, campo molhado, não é para jogador leve. Acho eu que o Vasco deve ir hoje, na minha opinião, com o Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, que o Leomato está suspenso, Quinteiro, Conceição e Edmar, Yuri, Andrei e Marlon Gomes, e ali Egnaldo, Alex Teixeira e Fábio Gomes, que eu acho que é uma solução. O Fábio Gomes, o Figueiredo é um jogador de força, um jogador importante, mas o Fábio Gomes, um jogo chovendo, um jogo pesado e forte desse, é um jogador alto, um jogador que briga, um jogador experiente, que sabe escorar a bola, sabe segurar, então é uma boa alternativa para o jogo de hoje. O Vasco, se não for o Fábio Gomes, é o Figueiredo, e depois ele pode entrar no segundo tempo, mas vejo eu hoje que talvez fosse um jogo importante para o Fábio Gomes. A vibe do Vasco é importante, o Vasco já jogando hoje como SAF, 70% do Vasco já está agora na mão da 777, Paulo Brax tem a caneta, 777 é quem comanda o futebol do Vasco, 30% para o clube associativo, e o Vasco, a gente espera que comece a escrever uma nova história. O Vasco precisa subir para a sua prateleira, que sempre lhe foi devida, que é a prateleira 01, o Vasco precisa jogar, o Vasco precisa ganhar, o Vasco precisa do acesso. O Vasco hoje, não adianta achar que hoje é um jogo bonito, um jogo trabalhado, porque além do campo está pesado. O jogo lá em Brusque é sempre um jogo pesado, um jogo brigado, o Brusque tem interesse, o Vasco tem interesse também, então hoje que separem os homens dos meninos. Hoje o Vasco tem que jogar com vontade, marcar pressão alta, marcar em cima, brigar por toda a bola, como tem sido a característica do time do Vasco. E é dessa forma que o Vasco tem que se portar hoje. Tem que jogar para cima, o Brusque não é um time bobo, é um time que vem para o jogo também, jogando em casa, vai querer marcar pressão, vai querer marcar a saída de bola do Vasco. E, muito importante, os primeiros 10, 15 minutos, o Vasco conseguir fazer um gol para desmontar esse processo do Brusque e deixar o Brusque aberto, que ele vai ter que vir para cima, e o Vasco fica mais à vontade para o contra-ataque. Não pode ser medroso, tem que acabar com esse estigma de fora de casa só toma sapatada e não ganha. E hoje, com apoio incondicional, que vai ser muita gente no estádio lá torcendo para o Vasco, apoio não vai faltar, e o Vasco hoje tem e precisa sair com os 3 pontos, porque vai pular para 48, vai dar um certo alívio, como o Faro falou na última entrevista pós-jogo contra o Guarani. O Vasco começa a ganhar novamente a confiança, começa a afastar quem está de baixo, joga o Grêmio para baixo de novo, dependendo do resultado do Bahia, pode deixar o Bahia embaixo, e aí começa a botar o trem-bala da colina no eixo de novo. Começa a manter, ganhar, retomar aquela confiança, que é muito importante. Então, o Vasco hoje é 45 pontos, e o Grêmio passa o Vasco está em 4º lugar, mas ganhando hoje tem a possibilidade de ir até para 5º colocado. Valeu, galera, é a expectativa, jogo 16h30, hoje é mais curtinho, porque hoje é aquele coração pulsando mais alto, mais uma vez, porque o jogo do Brusque, eu já tinha dito lá atrás, que é um jogo muito importante. Não adianta o Vasco inventar, Vasco fechadinho ali atrás, as linhas mais próximas, não deixando alguns buracos que a gente deixou no jogo contra o Guarani, as linhas um pouco mais próximas, você tendo ali na frente uma composição que talvez hoje possa ser a melhor ele para o Vasco jogar. Vou repetir aqui, Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Quinteiro, Conceição e Edmar,
Yuri, Andrei e Marlon. Lá na frente, Ignaldo, Teixeira. E à direita pode ser o Fábio Gomes, pode ser o Figueiredo. E acho que fica um time mais leve, um time mais rápido. O Marlon com mais ritmo de jogo. Deve se aproximar mais hoje do jogo que fez contra a Tombense. Contra o Guarani saiu, porque a gente percebeu que estava sem ritmo de jogo, voltando de lesão. Então o Vasco é um time mais leve, um time que ataca mais a saída de bola adversária, principalmente com o Ignaldo. E a gente tem a expectativa do Vasco fazer mais um belo jogo hoje e voltar com 3 pontos para casa, que vai ser fundamental e de grande importância. Aí a gente vai para o jogo contra o Grêmio e aí é briga de cachorro grande, a gente vai mostrar que o Vasco é Vasco. Valeu, galera, saudações. Clique aí no canal, Olho no Vasco, se inscreva lá, sininho de notificação, compartilhe geral, manda para a rapaziada. Estamos aí, saudações vascaínas.